Então, peço que os irmãos abram em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 34. Lucas 24, do versículo 13 ao 34. Amém? Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram o que realmente aconteceu com as mulheres, o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles ficaram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito? Ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 apóstolos, reunidos com todos os seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Amém? Glória a Deus. Então, antes de voltar aqui para o texto, o início do capítulo 24 vai tratar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus ressurreto, na verdade. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levaram os perfumes, mas não encontraram ninguém lá, Cadê o Senhor Jesus? E aí Jesus vai aparecer, depois para, temos aqui Maria, Joana e Maria, mãe de Tiago, e então está tratando sobre a ressurreição de Jesus, o maior acontecimento da história, Os homens dizem que o maior acontecimento da história, foi o homem pisar na lua, O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Palavras ali do Billy Graham. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ali na primeira carta, no capítulo 15, no capítulo 1, na verdade, capítulo 15, versículos 12 a 20, vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então, tinha acontecido aquilo e... Aí eu vou dizer... Se a mensagem... Eu vou só citar o texto de 1 Coríntios. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que algum de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os mortos também serão ressuscitados.
Isso é o início do versículo 12 e final do versículo 20. Então, os discípulos estavam diante de um acontecimento grandioso, né, poderoso. O Senhor Jesus havia ressuscitado, né, então eles estavam, esses dois no caso, eles estavam preocupados com outra coisa, não viram o tamanho da grandiosidade do que tinha ocorrido naquele momento. Então, o início do capítulo 24, ele é bem semelhante com o livro de Mateus, os evangelhos de Mateus e Marcos, né, que são os livros sinóticos. O sinótico você vê de um mesmo ponto de vista, né? Então, cada evangelista, eles trazem informações a respeito daquilo que eles sabiam. Eles não sabiam muitas coisas. A palavra de Deus vai dizer que isso foi reservado às mulheres, né? A Jesus aparece às mulheres primeiro, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E logo após para esses dois discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús, ou seja, eles estavam indo para distante de Jerusalém. E a partir desse texto que nós lemos aqui, nós podemos tirar 3 lições desse texto, e eu quero trazer para os irmãos. Mas calma, são 6 lições, mas é curtinho, tá? A gente brinca, né, que o pastor Silas Malafaia dá 6, 10, 15 lições, né? Então eu estou tipo Silas Malafaia aqui hoje, nessa noite, mas vai ser de uma forma bem breve, amém? Então teremos algumas lições sobre esse texto, né, dos discípulos no caminho de Emaús. E eu vou dividir em 2 partes. A primeira vai tratar sobre o caminho e depois vai tratar sobre a presença do Senhor. Então, falando do caminho, ali no versículo 14 e 15, eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, aí a gente para aqui. Muitas vezes a gente, aqui os discípulos estavam conversando e se perguntando sobre o que seria deles no futuro. O que seria deles após Jesus ter passado o grande tempo com todos, né? E Jesus ficou num silêncio por algum tempo, né? Ele ressuscitou, mas aqui eu vejo 2 homens que estavam se distanciando, né, do caminho por problemas e preocupações. Eles estavam conversando acerca daquilo que tinha ocorrido e falavam e pensavam, porque o texto Jesus diz para que eles ficassem em Jerusalém, mas esses 2 se distanciam. E eles conversavam, né, preocupados com o futuro. Então, Jesus fala para nós nessa noite: não andeis ansiosos por coisa alguma. As preocupações muitas vezes vão chegar na nossa vida, Deus vai ficar em silêncio, mas você não deve andar preocupado com isso. Esteja preocupado com o Senhor, com a presença dEle sobre a sua vida. Jesus ali, como eu falei, ficou em silêncio diante daquele momento, mas ao mesmo tempo Jesus estava lá e apareceu para eles, para os discípulos, né? E que privilégio que eles tiveram, né? A gente vai ver no decorrer da palavra que Jesus apareceu muitas vezes depois que ele foi morto, né? Que ele foi crucificado. O Senhor Jesus apareceu algumas outras vezes, mas eles foram as primeiras pessoas que tiveram esse contato com o Senhor Jesus. Então, a primeira lição aqui: não andeis ansioso, né? Preocupado com coisa alguma, como está escrito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, né? Não andeis ansiosos, antes leve as suas petições, as suas orações diante do Senhor, né? Que Ele que estará cuidando de todas as coisas. Não fique preocupado, né, com os seus problemas, com o dia de amanhã, assim como está escrito lá em Mateus capítulo 6, peço que os irmãos abram Mateus capítulo 6, versículos 25 e Mateus 6, é isso. Deixa eu ver se está correto aqui. Isso, versículo 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu,
Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Então, aqui Jesus está falando sobre o cuidado, sobre as nossas preocupações. Ele está cuidando, Ele cuida, né? Ele cuida da vida de cada um de nós, né? Não ande preocupado com isso, com essas coisas, né? Antes volte para Jesus em oração, busque a Ele, né? Entregue os problemas e as preocupações para Jesus, né? Olhe durante o seu caminho, olhe para Jesus, não olhe para os problemas que estão acontecendo na sua vida. Os problemas, você vai eliminar um problema aqui, mas vai surgir outro lá na frente, e daqui a pouco vai surgir outro, né? Mas esteja diante do Senhor, esteja confiando que Ele está no caminho e está cuidando de todas as coisas, amém? Na sua vida. E essa é a primeira lição, referente ao caminho. E a segunda lição é que eles estavam indo no caminho ao contrário. Ali, versículo 13, vamos voltar para o texto de Lucas 24. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, eles estavam indo, outras traduções vão falar, 50 campos de futebol, alguma coisa assim. Então eles estavam indo para longe da cidade de Jerusalém. E eles estavam se distanciando daquilo que o Senhor Jesus falou para eles fazerem, que era o quê? Ficar naquele local, permanecer, que do alto, né, ia chegar um tempo que do alto viria, né, a bênção do Senhor, o Espírito Santo para a vida daquele povo. Então esses dois discípulos, eles estavam se distanciando do caminho que Jesus tinha dado para eles. E quero ler aqui para os irmãos, obrigado filho, que nós somos chamados para estarmos reunidos como igreja, para estarmos no caminho do Senhor. Como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, ali, quando Jesus dá a sua orientação para que eles ficassem, era para chegar nesse texto que, né, Pedro vai escrever, sobre formarmos uma nação, uma igreja num só corpo, né, como uma igreja que vai adiante do Senhor, que não segue um caminho contrário. Aqui os discípulos estavam seguindo para outro caminho, estavam indo distante para aquele direcionamento que Deus tinha deixado para eles, né? E muitas vezes a gente quer se desviar daquilo que o Senhor tem para nós, né? Daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E Ele nos chama para caminharmos juntos, para estarmos juntos em comunhão e aprendermos uns com os outros, né? Em estar, né, de acordo com aquilo que a palavra do Senhor diz aqui, ó, porque Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Nós andamos em luz uns com os outros, através, né, do sacrifício de Jesus, e andamos como igreja. Há um texto em Hebreus 10, capítulo 25, que vai falar que muitos... Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Então o Senhor nos chama para estarmos juntos. O Senhor nos chama para congregarmos juntos, estarmos aqui, recebendo da palavra dEle, né, sobre aquilo que nós temos adiante da nossa vida, né? Como já foi falado aqui, a gente está com uma aquisição de um terreno aqui, de uma pessoa que abençoou a vida da nossa igreja, uma pessoa lá da sede. Então, o Senhor nos chama para estar nesse caminho, num caminho de unidade, num caminho de união, onde o Senhor é o cabeça da igreja, Ele estará direcionando a vida de cada um, né? Mesmo com uma forma em unidade num corpo,
mas cada um tem um propósito diferente, cada um tem um trabalho, um dom diferente, né? E Deus quer, o Senhor quer usar a vida de cada um, quer usar a vida de cada um nesse tempo, em que possamos estar no caminho que Ele nos direciona, que possamos não ir para Emaús, mas ficar em Jerusalém, né? E esperar que o Senhor dê o início para que a gente avance, e o direcionamento dele para que a gente avance, e Ele avançando e Ele indo à frente, as barreiras serão, né? Serão transpassadas, não haverá impedimento. O Senhor vai à frente e vai guerreando por nós. Amém? E a terceira lição, ainda falando do caminho, é que se alimente, nós temos que nos alimentar. Ali, como diz no versículo 27 do texto que nós lemos, de Lucas 24, o Senhor no caminho vai conversando com aqueles 2 discípulos e vai trazendo um pouco da palavra, vai falando sobre a palavra com eles. E isso é muito interessante, porque eles naquele momento estavam muito incrédulos, né? Como diz aqui. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Então, muitas vezes a gente está no caminho, a gente está muitas vezes não fazendo a vontade do Senhor, ou a gente, né, se desviou ali no momento. Muitas vezes falta a fé, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então foi por isso que Deus, naquele momento, usou a palavra, as Escrituras, para aqueles 2 homens, né? Então o texto aqui de Romanos 10, 17, eu vou ler rapidinho para os irmãos, porque a gente tem que ler. Romanos 10, versículo 7, vai dizer assim: nem sempre, não pergunte quem... Romanos 10, 7, 17, 10, Romanos 10, versículo 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem que vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, quando você está escutando a palavra de Deus, né, quando você está escutando uma ministração, quando você está lendo a sua Bíblia no seu carro, no seu quarto, na sua casa, onde você for, você está sendo abastecido, né, de fé. Você está sendo abastecido, né, pela palavra do Senhor, que nos renova, que nos traz fé para enfrentar as situações difíceis. Então, ela é o nosso alimento diário. A palavra de Deus é o seu alimento, irmão. A palavra de Deus, né, é o que está dizendo aqui, a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você está sendo nutrido pela palavra de Deus, mais fé você tem para alcançar as coisas ali sobrenaturais, mais você tem fé para agir nesse tempo, e o Senhor quer usar a vida de cada um. Jesus foi os alimentando pela palavra, né? Em Lucas 4, versículo 4, Jesus vai dizer para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele supre todas as nossas necessidades, a palavra de Deus. E ainda falando sobre o alimento, buscai o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor acrescentará tudo, não faltará comida na sua casa. Mesmo que as dificuldades apareçam, mas o Senhor vem com socorro. Mesmo que se você estiver desempregado ali. Eu, ano passado, tive uma situação difícil quando eu saí da empresa que eu estava para entrar nessa. E foi um período difícil, complicado em casa, mas não faltou alimento. Graças a Deus o Senhor nos supriu e vai muito pela busca, a nossa busca pelo reino de Deus. Então que você busque o reino de Deus e a sua justiça, porque o Senhor estará cuidando da sua casa, o Senhor estará cuidando das suas coisas, o Senhor estará cuidando daquilo que você precisa, do alimento. Se você de repente não almoçou, mas Ele vai te trazer a janta. Se você não tomou o café da manhã, Ele vai te trazer o almoço. Ele vai usar pessoas, mas desde que a gente busque ao reino do Senhor com humildade, fazendo a sua justiça. Isso fala também ali no versículo, voltando para o texto de Lucas 24,
o Senhor Jesus sentou à mesa com aqueles homens. E ele usou o expediente do partir do pão, né, para abrir os olhos daqueles homens, mas como fala, né, eles sentaram à mesa, eles tinham algo para comer. Então é assim a vida do cristão também. Seja grato pelo pouco que você tem hoje, mas seja grato também pelo muito que Ele dará na sua vida. Seja grato em todo o tempo. Esteja alimentado pela palavra de Deus, né? Nem sempre você, como eu falei, você vai estar ali, tem momentos que Deus dá uma sacudida na nossa vida, e Ele é Deus, Ele quer fazer, Ele quer provar, seus caminhos são, né, os seus pensamentos são insondáveis. Então Ele sabe de todas as coisas, sabe de tudo que acontece na sua vida, mas esteja certo de que se você estiver amparado na palavra, se você estiver buscando ao reino do Senhor, não faltará nada na sua vida. Amém? Se alimente em nome de Jesus. E agora entrando na parte da presença, como está ali no versículo 15, Ele nos quer por perto. Agora a parte B do versículo. Enquanto conversava, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. O nosso Senhor Jesus quer se aproximar de você, quer ter comunhão conosco, quer ter essa relação de intimidade. Assim como a gente pode ver em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler rapidinho aqui para os irmãos. Gênesis 3, versículo 8. Naquele dia soprava o vento suave da tarde. O homem e a sua mulher ouviram a voz de Deus, do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então o Senhor, desde o início, Ele mantinha uma relação de intimidade com o homem, com a sua criatura. Nós podemos ver aqui pela palavra que em outras traduções, na viração do dia, ele ia ter um encontro com o homem. Isso se perdeu com o pecado. Mas naquele momento, após a ressurreição, Jesus, ele vai de encontro, ele se aproxima, ele vai chegar perto daqueles homens. Então, o Senhor Jesus é assim todo dia. Ele quer estar perto de nós para fazer aquilo que Ele quer fazer. A vontade dEle é soberana sobre as nossas vidas. Que possamos estar atentos, que o Senhor Jesus estará conosco nessa caminhada. Ele se aproxima de nós. Ele nos amou primeiro. Ele amou cada um de nós aqui primeiro. Muitas vezes a gente não para ter a noção, falar: Senhor, nossa, quantas coisas boas, quantas maravilhas o Senhor, né, deixou para nós, o Senhor faz. E Ele só quer a nossa presença, né? Ele quer estar conosco. Que possamos estar buscando mais em oração, ter tempo com o Senhor, reservar um tempo em oração. Eu guardo uma coisa que um pregador citou, né, numa pregação lá na Vila Mariana. Ele disse que quando ele se reunia para orar com o Senhor Jesus, e era por volta de umas 7h30, 8 horas da noite, não há nada que impedia ele desse tempo. E houve uma ligação de um sócio, era algo muito importante. E ele falou ele deixou a esposa e os filhos, né, bem orientados, falando assim: quando eu estiver naquele quarto lá orando a Deus, não me interrompa, né? É um momento de comunhão meu com o Senhor. Isso ficou marcado, né? E será que a gente tem feito isso, tem marcado encontros com o Senhor no nosso dia? Muitas vezes a gente está saindo para trabalhar, sai correndo, não fala com o Senhor, ou não tem esse tempo reservado de estar com Ele e conversar com Ele, ter essa intimidade. Nós temos esse tempo de ensinamento, de oração às quintas-feiras aqui. Isso faz a gente ligar o alerta, né, de que a gente precisa estar ansiando ali pela presença do Senhor, porque Ele quer proximidade, e que a gente também possa reservar tempos com o Senhor, né? Tempo buscando a sua presença, buscando a sua face,
buscando o direcionamento. Muitas vezes, como eu trouxe na palavra de quinta, não vai sair nada para a gente falar com o Senhor, né? Devido às muitas dificuldades que a gente passa, situações difíceis no trabalho, etc, etc. E aí você está cansado, você não sabe o que dizer para o Senhor, mas Ele recolhe até aquilo que você não disse. Né? Ele recolhe ali os gemidos, Senhor, né? Você não sai nada, mas o Espírito Santo está ali, o Senhor está ali, e Ele quer essa proximidade, Ele quer essa intimidade, como diz o texto, e se aproximou, chegou perto. O Senhor Jesus quer estar cada vez mais perto de ti, e que possamos estar andando em santidade, porque sem ela não poderemos ver ao Senhor. Possamos andar, ter esse tempo de aproximação com o Senhor, reservar o tempo, assim como eu esqueci o nome desse pregador, né? Não sei se de repente a Cláudia lembra quem que é, mas ter realmente esse tempo. Não, eu estou com tempo com o Senhor aqui, nada pode me atrapalhar nesse momento. Eu estou falando com Deus, Criador dos céus e da terra. Né? Ali ele dispensou aquele homem, né, e continuou orando. Isso mexeu comigo, falar, nós temos que ter também esse tempo com o Senhor, tempo de buscar a presença dele, porque ele se aproxima de nós, e temos que se aproximar dele, buscando em oração cada vez mais, amém? Quinto aqui, é que com a sua presença, Ele controla as ações. O Senhor está no controle de todas as coisas. No versículo, deixa eu voltar aqui, capítulo 24 de Lucas, no texto que foi lido, o versículo 16, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Muitas vezes, né, a gente se pergunta, nossa, por que não aconteceu aquela coisa ainda? Por que não, né, Deus não destravou isso na minha vida? Por que Deus não fez isso? A gente está orando muito, a gente está orando, buscando, e Deus não realizou. Mas calma, Ele controla todas as coisas. Ele tem um tempo certo de agir. Ele tem um tempo certo de agir nas nossas vidas. Assim como está no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 20, eu vou ler rapidinho. Colossenses 1, versículo 20. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Então, o Senhor age em todo o tempo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele trouxe o Filho dele no momento certo para a terra. No momento certo, você se achegou ao Senhor. Então, se você tiver com alguém dos seus familiares longe da casa do Senhor, continue perseverando, continue orando. Deus é que dá a última palavra sobre as ações da nossa vida. Muitas vezes a gente não vai entender o que está acontecendo hoje, né, sobre aquilo que Ele quer realizar ou que você quer realizar na sua vida, mas Deus sabe de todas as coisas, e Ele controla todas as ações, tudo, o tempo, tudo está sob o domínio dEle. Então esteja certo de que no momento certo, Deus irá agir na sua vida, e você, aquele assunto era para ter sido resolvido assim, mas não desista, continue, porque aqueles homens continuaram com o Senhor, né? Mesmo ali naquele momento eles não entenderam, mas no final ali do versículo a gente vai ver, né? Com a sua presença o Senhor controla todas as coisas, e continue na presença do Senhor, porque lá na frente você vai entender de repente o não que você tomou hoje, o não que você recebeu, porque Ele controla todas as coisas, Ele tem a ação de todas as coisas, assim como está em João, 1 João, só para reforçar isso, 1 João capítulo 2, versículo 2. E por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então, o Senhor quer salvar a todos. O Senhor quer perdoar os pecados, né? O Senhor quer
Mas existe um tempo que ele é dono do tempo. Ele que sabe de todas as coisas. Mas ele está pronto a perdoar, ele está pronto a receber as almas que, né, se achegarem a ele, que se arrependerem verdadeiramente. Então, ele controla as ações da nossa vida. Amém? E o sexto, complementando aqui com o 4, nós temos que buscar a presença do Senhor. Davi ansiava pela presença do Senhor na sua vida. Vamos ler ali o Salmo 27, versículo 4. Salmo de número 27. Opa. A Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Aqui Davi não falava propriamente do templo, do local, mas estar na presença do Senhor. É claro que ele usou essa referência do prédio, do local, mas Davi ansiava pela presença do Senhor. E Davi foi um homem que errou. Ele errou bastante, a Bíblia não esconde isso. Mas Davi era um homem que reconhecia, né, um único Deus e reconhecia os seus erros. E Deus, né, como os irmãos bem sabem, vai o exaltar, né, vai dizer que não há um homem segundo, né, o coração de Deus, que Davi é o homem segundo o coração do Senhor. Então, que possamos ansiar pela presença do Senhor na nossa vida, sabendo de que nós podemos errar, nós vamos errar. Nós somos pecadores, falhos, nós somos errantes. A gente está aqui ouvindo a palavra do Senhor, chegar amanhã, você quer fazer tudo certo, né? E muitas vezes você não vigiou e você errou. Paulo vai dizer, o bem que eu não quero fazer, esse eu não faço, né? E é o inverso. Então, mas que possamos ser certo de que temos que buscar a presença do Senhor todo dia, nos arrependermos, né, das nossas falhas, dos nossos erros. Assim como nós vimos no versículo 19, vai dizer do texto que eu li, Lucas 24, versículo 19. 24, versículo... Opa. O que aconteceu? Esse homem era profeta? É isso? Não. Bom, anotei errado aqui. Mas amém. Então, nós temos que ansiar pela presença do Senhor. Deixa eu só ver aqui para complementar aqui. Eu não anotei o versículo. Mas amém. Então, aqueles 2 discípulos, eles tiveram a oportunidade de estar com Jesus, com Cristo ressurreto naquele momento. E eles ansiaram pela presença do Senhor. Lembrei aqui, como está no versículo 29. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo, fique conosco. Eles insistiram com o Senhor. E o Senhor atendeu, ficou com eles. Então, que possamos estar que nem esses discípulos no caminho de Emaús, ansiando pela presença do Senhor. Amém? Porque naquele momento Jesus tinha entregue algo para eles, a presença, a palavra dele, para aqueles 2 homens. E eles ansiaram pela presença do Senhor, não queriam que ele fosse embora. Mas no final ali do texto, eles receberam, eles entenderam, Jesus fez com que eles entendessem o que estava acontecendo, né? E eles voltaram, os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor, quando ele havia partido o pão. Então houve um início ali de algo na vida deles. Então que possa ser assim também na nossa vida. Que possamos estar atentos ao Senhor, porque Ele, com a sua presença, Ele quer transformar e quer nos direcionar no caminho dEle.
para que a gente, né, possa viver aqui nessa terra, sendo usado da maneira que Ele quer. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, entregue, confie cada vez mais a sua vida ao Senhor. Assim como nós vimos aqui nesses 6 pontos, ensinamentos, que a gente, né, pôde experimentar aqui com os irmãos, com os discípulos no caminho de Emaús. Amém? Então eu quero orar com os irmãos sobre essa palavra. Amém? Peço que os irmãos fiquem de pé em nome de Jesus.